Sejam muito bem-vindos para um vídeo um pouco diferente. Talvez esse vídeo seja feito não só para vocês, cartomaluquinhos que vêm aqui para dicas maravilhosas, nem tanto de Cartola FC, mas talvez seja para um público muito mais abrangente, para você que adora Python e adora futebol. É com uma enorme felicidade que eu apresento o Portal do Cartologia, versão 2023, versão 2.0, Advanced, Ultra, coloca qualquer jargão que você quiser aqui. Mas a verdade é que eu recebi um feedback muito positivo das pessoas nos últimos meses até, falando sobre como as análises têm sido legais nos vídeos, mas caso gostariam de fazer filtros diferentes ou confrontar times que eu não estava confrontando, porque também a gente tem um limite de tempo. E foi aí que eu pensei, pô, então eu vou pegar o meu código e tentar fazer ele produtivo para o mundo. E aí foi quando surgiu. Provavelmente nos vídeos você já deve ter visto que sempre eu tava rodando local, então o título ali era localhost, acho que na porta 8.000 alguma coisa. E hoje esse título que tá aí é o site do Cartologia para fora. Então para você que tá chegando, você pode se deliciar com o mundo de visualização de dados pro contexto do Cartola FC, que na verdade dizer para a Série A do Brasileirão 2023. Então, o que esse vídeo vai ser, eu vou passar um pouco sobre, cara, tudo que tem dentro do aplicativo para que você possa brincar com ele. O pedido que eu vou fazer desde já é que você se divirta tanto quanto eu me diverti brincando com ele. Compartilha com as pessoas que você conhece. E eu acho que o que eu espero ver de agora em diante é, putz, se curtiram tanto assim, e aí deixa um salve nos comentários, que isso ajuda muito a ter essa visibilidade. A ideia é começar uma série de programação mostrando, cara, como construir cada parte para que você consiga evoluir, fazer o seu, até para outras ligas, poder montar um desse para Premier League, para Bundesliga. A Bundesliga é fácil, né? Você pega o logo do Bayern, e aí você põe, e aí acabou o site, tô brincando. Então, cara, como que vai funcionar? Aqui na parte de cima do vídeo, nós temos os nossos links para as redes sociais, para você aproveitar, se inscrever, curtir, isso ajuda aqui todo mundo lá. Aqui em cima a gente tem um glossário com algumas premissas, provavelmente muitos que já são do mundo do Cartola FC já estão muito acostumados com as siglas, alguns não. Então aqui tem o que é, quando a gente fala FS, o que é assistência, o que é o conceito de scout. É sempre bom, eu vou tentando popular isso na medida que as dúvidas das pessoas surgirem. Se tiver alguma coisa que tá aqui que você sente que, putz, não foi respondido, manda nos comentários que eu vou sempre atualizando. Uma dica, tá? É muito difícil colocar muito dado na horizontal. Então, o portal funciona muito bem para computador. Eu recomendo você usar um browser e coloca o seu zoom em 75%. Ainda dá para ler tranquilo e você consegue juntar as visualizações de uma forma, numa ordem legal. Se não ficar tão bom assim, aí pode deixar em 100%, só que aí você vai ter que clicar meio que na visualização que você quer ver uma de cada vez. Então, o app, ele é baseado em 3 partes, né? Você pode tanto fazer uma análise de uma equipe só, e aí ter uma série de indicadores daquele clube em específico. Você pode fazer uma análise no nível do campeonato, em que aí a gente pega todos os clubes e a gente vai atrás de algumas métricas para ver os tops. Ou você pode ir uma sugestão de escalação. E aqui é o que a gente comumente chama de robô cartológico, mas é um algoritmo de decisão baseado em pontuações executadas e cedidas num nível de jogador por evento, em que a gente vai ver, cara, para essa rodada, qual que seria o melhor jogador, historicamente, se a gente estivesse pensando em otimizar todos os indicadores que fazem um jogador fazer muito ponto. Ficou chique, mas não é tão chique assim. A gente está, inclusive, treinando novos modelos. Acho que é um problema em aberto você tentar prever. Futebol é bizarramente errático. Quem chegou mais perto de fazer isso foi usando salário de jogador. E aqui é uma das tentativas que a gente tem para um jogo que encanta todo mundo. Não sei se encanta tanto vocês. Então vamos para a primeira parte falar sobre a análise das equipes. Análise das equipes, você simplesmente tem que clicar na maravilhosa análise da equipe, até aqui você está seguindo. Vai ver sempre um bonequinho falando running ali em cima, que significa que ele está correndo, até aí tudo bem, tá vendo? Sala forte, sala forte. E aí você vai selecionar o time. Eu vou selecionar, inequivocadamente, o glorioso Tricolor Paulista, time do meu coração, que eu amo muito. Então, a primeira parte do portal é um overview geral. Então ele vai mostrar aqui o mapa de passes. O mapa de passes basicamente representa como que os jogadores interagem entre si, utilizando todos os jogos que aconteceram até aqui do Campeonato Brasileiro. É legal para você entender como que é a disposição, basicamente saber, cara, quem é um lateral direito, quem que é um lateral esquerdo, no caso, você não saber que o Caio Paulista é o novo Di Maria, e também perceber quais são os jogadores que têm sido muito protagonistas em organizar o jogo. Por exemplo, você pode ver que você não tem o meio-campo no São Paulo que tem se mostrado como o melhor maestro armador. Na verdade, a bola passa muito pelos laterais, pelos zagueiros, que tentam fazer a jogada para os laterais e os laterais fazem a redistribuição.
é uma demonstração da falha do São Paulo em ter um bom camisa 10 ou aquele famoso maestro, que é o que você vai ver quando a gente olhar o time do Fluminense, que tem setas verdes muito fortes no meio-campo. Aqui a gente tem uma distribuição entre média e desvio padrão. Então, por exemplo, a média do Caleri no Cartola é 5,9, mas ele tem um desvio padrão de 5,1. E aí a gente deixa o fundo amarelo mostrando que, cara, a média dele é alta, só que ele tem um desvio padrão muito alto. E mostrando outros jogadores que têm uma média alta, mas um desvio padrão baixo. Como, por exemplo, o caso do Arboleda, uma média 5, só que um desvio padrão bem menor. Aí depois a gente mostra o histórico de performance, mostrando nos últimos 6 jogos quem foi o melhor pontuador de São Paulo em cada uma das posições. E aí aqui a gente quebra por pontuação básica e pontuação decisiva. Pontuação decisiva no mundo do Cartola, basicamente se ele fez gol, assistência ou saldo de gols. Como são eventos muito raros, é legal você tentar perceber jogadores que mandam muito bem por eventos muito mais frequentes, tipo desarme, falta sofrida, finalização, do que exatamente esses eventos que são os mais gloriosos. E aqui o São Paulo vai enfrentar o Atlético Paranaense nessa quarta-feira. A gente mostra quem foram os melhores jogadores contra o Atlético Paranaense nos últimos jogos. Então, por exemplo, o Atlético Paranaense contra atacantes não tem cedido tantas boas pontuações. Então, você vai ver Everton, Galdino, Tiquinho Soares e Felipe Azevedo, nenhum passou dos 8 pontos nos últimos jogos, o que eu indicaria para você tentar segurar de escalar algum atacante do São Paulo aqui. Depois a gente tem o radar de scouts para os confrontos. Basicamente, a gente olha com relação à média do campeonato em execução e cedido, como que está o match de scouts. Por exemplo, se você olhar para laterais, o Atlético Paranaense cede acima da média do campeonato, que é o polígono amarelo, assistências para laterais, e o São Paulo executa muito mais assistências para laterais do que a média do campeonato, o que indicaria para você tentar acessar peças como Rafinha ou Caio Paulista, porque tem um match legal de você poder ter uma assistência vindo desses caras. Aqui vai ter um algoritmo que vai falar, dentro do time do São Paulo, dado esse confronto, quem seriam os nossos top nomes aqui para essa rodada. Por exemplo, o primeiro nome que vai estar mostrando que é Rafinha, por tudo que a gente falou até agora, então ele é um lateral e aqui mostra o percentil do jogador. Percentil basicamente dizendo ele está na frente de quantos por cento dos jogadores da posição dele. Então, por exemplo, em assistência, o Rafinha é melhor do que 78% de todos os outros laterais do campeonato até agora. Mas se você olhar, por exemplo, em finalização, ele é pior do que 80% do resto do campeonato, só é melhor do que 20% dele. Aqui a gente olha a distribuição de pontuação dele. É muito engraçado como muitos jogadores regridem para algum tipo de distribuição normal ou beta, geralmente ancorado em uma pontuação básica dele. E aí mostrando qual que é a diferença entre jogar no casa e fora. O Rafinha, em especial, não é uma pessoa que distingue muito jogando dentro e fora. E aqui a gente mostra quantos pontos ele conseguiu de fato por cada um dos principais scouts positivos, para você entender de fato o perfil dele. Por exemplo, nos últimos 7 jogos, ele deu uma assistência, então é por isso que o algoritmo está tentando pegar ele mais do que o Caio Paulista, e está mostrando que ele tem uma boa performance em pontuação básica se você olhar aqui os desarmes. Os desarmes, cada um deles dá 1,2, ele está fazendo na média com uns 3 pontos de desarme por jogo, é o tipo de pontuação um pouco mais básica que te dá um pouco de segurança, porque a assistência pode não vir, ele faz uns 3 pontinhos, você não fica tão bolado. Pode ver que ele tem performado consideravelmente bem, mesmo sem o SG, que é quando o time não toma gols. Depois tem o Luciano, de novo, o algoritmo puxando alguém que consiga ceder um pouco mais de assistências, mas aqui já fora de posição. O Caio Paulista, que é o segundo lateral do São Paulo. E depois você tem o nosso glorioso o Caleri. Meu Deus, eu vou falar Luciano de novo. Mas o Caleri a gente viu que não tem um match tão legal, por isso que ele já tá numa posição um pouco menor aqui de recomendação do que, por exemplo, o Rafinha e o Caio Paulista estavam antes. E por fim, o Arboleda. O Arboleda é um tipo de jogador que você pode perceber que jogando dentro de casa, e porque ele tem acesso a bem mais chance de saldo de gol dentro de casa, tem uma performance muito melhor do que jogando fora. Apesar de que, no último jogo, ele conseguiu mandar bem, mesmo sem o SG, mas que ele conseguiu fazer uma finalização na trave, por isso que em finalização ele teve 3,8 pontinhos aqui. Então você pode fazer isso para qualquer um dos times. É normal você ver um bugzinho em que ele dá uma duplicada do que está acontecendo. Então, por exemplo, se você rodar muito rápido, ou seja, basicamente é o tempo que a tela demora para se consolidar, ele vai duplicar essa parte aqui de radar, duplicar um jogador. É só esperar uns 10, 15 segundinhos, depende muito do computador que a gente está sendo colocado à disposição aqui pelo Streamlit, que é o que eu utilizei para montar todo esse web app aqui. Então, só tenha um pouquinho de paciência aí, mas pode se divertir, é só escolher seu time. Vamos falar um pouco de como que é a análise do campeonato utilizando o portal do Cartologia. Selecionando aqui em cima a análise de campeonato, logo imediatamente ele vai gerar 2 grandes seções. A primeira é mapa do confronto. Isso aqui é um gráfico de dispersão em que a gente olha quanto que o time consegue executar
com relação à vertical. Então, quanto mais pro alto, melhor é a execução daquele time naquela posição. Então, por exemplo, o Atlético Mineiro é um dos melhores executores de pontuação pelo seu ataque, tanto pela boa fase que vive o Paulinho, quanto pelo retrospecto sólido do Hulk. E quanto mais para a direita, melhor a pontuação cedida pelo adversário. Então, por exemplo, o São Paulo, que vai estar encarando um Atlético Paranaense, vai estar jogando contra um time que cede abaixo da média do campeonato para atacantes, que foi o que a gente viu ali nos últimos 3 jogos. O Atlético Paranaense não tem cedido tantos pontos. Então você vai ver que o São Paulo executa acima da média, mas está jogando contra um time que cede abaixo da média. Então ele fica numa zona um pouco amarela, em que você está confiando muito mais no potencial do time do que pela oportunidade. Do outro lado aqui, a gente vai ter o glorioso o Grêmio, que vai estar jogando contra o América Mineiro. O América Mineiro, que historicamente tem cedido, tem uma péssima fase, por isso que o Grêmio, apesar de não estar acima da média do campeonato executado pelos seus atacantes, vai estar jogando contra o time que mais cede pontuação, vai estar numa zona azul aqui. Igualmente para meio campo, igualmente para laterais, igualmente para zagueiros. Eu gosto de pensar muito no mapa do confronto como um checklist. Se você está apontando o seu time e você está colocando muita gente da zona vermelha e pouca gente da zona verde, acho que vale dar um double check, assim. Ou você está confiando num evento muito singular. Por exemplo, o São Paulo tem poucos meio-campistas e está jogando contra um time que notoriamente não toma pontos de meio-campistas. Se você está tentando colocar alguém no meio campo de São Paulo, por exemplo, o Alisson, e aí eu recomendo algum tipo de intervenção psiquiátrica, mas vale a pena você pensar em outros jogadores e até do lado do Atlético Paranaense. Por exemplo, o São Paulo no último jogo tomou gol do Gabriel Menino, meio-campista. Por que você não pensaria no Vitor Bueno? Tô brincando, aí precisa de intervenção psiquiátrica novamente. Então é isso, aqui é mais um double check. Depois a gente tem uma série de rankings por posição. Basicamente porque você quer ver, cara, no campeonato inteiro, quem tá mandando melhor em diferentes métricas para diferentes posições. Então quando a gente olha, por exemplo, os zagueiros, uma das principais scouts que a gente vai ter para diferenciar um bom zagueiro de um zagueiro ruim é desarmes. E hoje o Kahneman, ele é líder de desarmes do campeonato, por muita coisa. Ele tem 23 desarmes contra 16 do segundo colocado. Contudo, ele não tem tido uma boa sequência de jogos, ele é um jogador que costuma bater muito. Então, tem que ter um pouco desse contexto do quanto que essa métrica aqui não é balanceada por ele tentar assassinar os atacantes adversários. É legal te destacar o Nino em líder de faltas sofridas, porque esses dois scouts constroem uma base muito sólida. Passar um pouquinho mais rápido depois, a gente tem tanto médias, números absolutos, quanto médias, para você também tentar achar aqueles caras de alta frequência e baixa intensidade. Depois, para meio campos, a gente destaca finalizações, expected assists, que é uma das métricas que a gente pega da Opta Sports, sobre o potencial de cada passe do jogador virar de fato uma finalização que vai ser um gol, porque quanto mais você priorizar esses caras no seu time, melhor a chance de você ter um meio campo que vai dar uma assistência. Média de finalizações e média de expected assists, então o Everton Ribeiro hoje é um dos principais garçons do campeonato, ou com potencial de ser. Aí a gente tem a quantidade de desarmes, Matheus Fernandes, e not penalty expected goals, então considerando quais jogadores meias finalizadores, e aí o Cristaldo aparece aqui, e lembrando que aqui é non-penalty, ou seja, não conta que o Cristaldo ele é o batedor de pênalti, não conta os pênaltis que ele tem batido, e aí segundo vem o Rafael Veiga, que tá numa fase, felizmente, muito excelente. E aí depois a gente vem de laterais, finalização, expected assists, salve novamente porque o Marlon está fazendo. Marlon, você está desafiando qualquer estatística possível de pontuação ruim. Você é um monstro. Parabéns. Depois em expected goals aqui a gente já considera pênalti também. O Ayrton Lucas é um dos principais destaques, seguido pelo Marquinho do Goiás. O São Paulo deve ter contribuído desse 1.5, hoje, sei lá, um 0.6 veio do São Paulo aqui, porque o que esse Maguinho fez contra o São Paulo foi um absurdo. Depois o ranking dos atacantes, e essa daqui é uma das métricas mais legais. Historicamente ela regride em até 70% qual equipe vai ganhar o campeonato. Botafoguenses, iludam-se que o líder de expected goals do campeonato é de vocês, é o Tiquinho Soares. Vamos falar então agora da última parte do aplicativo, que é sobre a sugestão de escalações, que é uma das partes que eu mais me divirto e espero que vocês se divirtam também. Então, basicamente, antes de você começar a brincar com o robô cartológico, o que você vai precisar é definir o seu fator de risco. O fator de risco aqui é o quanto que você pesa execução versus oportunidade. Se você colocar esse fator de risco em 0, ele vai priorizar 100% o potencial de execução do time. Então, eu vou assim, cara, eu vou te recomendar o time que melhor executa em cada posição de acordo com o que está acontecendo. Vai regredir muito para a média do campeonato. Então, os caras que têm as melhores médias ou o melhor matchup de scouts do que está acontecendo. Então, por exemplo, o Rafinha que dá muita assistência contra o Atlético Paranaense, cara, eu vou 100% no Rafinha. Se você colocar em 1, ele vai 100% no executado. Então, ele vai ver qual que é a pontuação ou o scout que o time adversário melhor cede com relação a tudo que está acontecendo no campeonato.
E qual que é o time que ele vai estar jogando, qual é o jogador contra quem ele vai estar jogando que tem remotamente a melhor chance de dar o match com esse scout. Em geral, historicamente, o 0.5 consegue balancear bem legal esses dois lados. Tem pessoas que gostam de apostar, e eu acho que quanto mais próximo do 1, maior a sua ousadia, porque pontuação cedida é uma oportunidade não declarada. E quando você fala em execução, é algo que tem validação histórica. Então, quanto mais próximo do 0, mais meio óbvio fica o seu time. Quanto mais próximo do 1, mais bizarrão vai ficar seu time. Pra gente fazer um vídeo aqui um pouco mais divertidinho, eu vou colocar ele na casa do 0.7. Beleza? E aí você pode escolher uma proposta mais segura, mais moderada, mais ousada. Tudo aqui é um ranking, tá? Não é que, tipo, existe uma mudança de paradigma do que é considerado seguro para moderado. Basicamente, os top X ficam em segura, depois vem moderada e depois ousada. Nada mais é do que uma sequência. É claro que quando você tá em 0.71 e ousada, você já tá indo para um jogador um pouquinho mais diferente. Vamos falar da proposta moderada, porque eu acho que já vai cobrir um pouco do que tem a proposta segura. Aliás, vamos ver as duas. Vamos colocar proposta moderada e segura. Vamos esperar enquanto carrega aqui um segundo. Times carregados, o que ele apresenta? Lembrando, nessa parte aqui, o robô só traz jogadores que estão como prováveis na rodada. Muito porque é capaz de você pegar jogadores que mandaram muito bem, se lesionaram, vão estar sempre sendo recomendados, você não pode escalar, isso não te ajuda. O problema é que jogadores que estão como dúvidas, não dá pra gente tomar esse risco e recomendar o jogador que está como dúvida. No momento a gente só recomenda prováveis. Então aqui no time, na escalação segura, ele tá vindo com o Tiquinho, Soares, Arthur e Dudu. E aí a pergunta que você vai fazer é, uai, mas eu quero entender por que o robô estaria fazendo essa recombinação. Você pode clicar aqui em atacantes e ele vai fazer um breakdown de todas as estatísticas desses jogadores e por que esse matchup faz tanto sentido. Por exemplo, o Arthur, ele é um dos líderes do campeonato em gols na posição, ele é melhor do que 92% de todos os outros atacantes. Se você olhar a distribuição dele, ele tem se mantido em 70% dos jogos acima de 5 pontos. E ele vai estar jogando contra o time, o Bahia, que cede acima da média para gols e assistências. Ambos os scouts, se você olhar aqui nos últimos jogos, que o Arthur consegue acessar muito bem. Nos últimos 3 jogos ele teve gol e teve assistência. Então, isso é o tipo de match perfeito. Ainda que a gente esteja penalizando ou tentando atuar em times que cedam pela oportunidade, porque a gente está em 0.71, o Arthur ele é um balanço perfeito entre execução e o potencial aqui. O mesmo vai seguir para o Dudu, só que aqui já tentando acessar mais a parte de garçonaria do Dudu. Então, lembrando que o Bahia cede muito pronto por assistências, e o Dudu nos últimos 3 jogos também conseguiu já dar uma assistência aí, e é um jogador que consegue acessar muito ponto de falta sofrida, porque ele é muito rápido, né? Tiquinho Soares, aqui a gente está indo 100% do gol, ele é top 1% em gols do campeonato, pode ver que a distribuição dele, 77% de jogos ele passou dos 5 pontos, vai estar jogando contra o Cuiabá, que é um time que cede mais gols do que a média do campeonato, é muito difícil para o algoritmo não pegar essa tendência aqui, um cara que nos últimos 5 jogos conseguiu fazer 3 gols, você tem que estar colocando ele, isso porque um dos jogos ele não jogou, né? E aí quando colocar a média, isso ajuda. Então vai ter tudo isso para meio campo, laterais, zagueiros. Na escalação moderada, por exemplo, aí ele já vai estar trazendo outras equipes aqui, e você já consegue perceber um potencial um pouco mais do cedido, e aí tentando buscar alguns scouts, como por exemplo o ataque do São Paulo para assistências e não para gols. E aí você pode falar, putz, quero entender um pouco mais por que ele recomendou Marlon e Messias. Cara, não tem problema, vem aqui, clica em zagueiros, já vai estar tudo carregado, demora só um tempinho para a tela se adequar ao tamanho dos gráficos. Por exemplo, vamos tentar entender a cabeça do algoritmo para recomendar Cuiabá, dado que ele está recomendando o atacante do time adversário. Essas interfaces entre escalar um atacante, que se fizer gol, remove o saldo de gols do zagueiro, a gente não está fazendo aqui. É muito scout, jogador, time adversário. Então, por exemplo, o Marlon, que apesar de estar jogando numa das equipes que tem sofrido mais gols do campeonato, está conseguindo ter uma boa ancoragem entre 2 e 5 pontos. O Botafogo tem uma deficiência na bola aérea e é um dos times que mais já tomou gol de zagueiros no campeonato agora. E o Marlon é um do top 83% em finalizações e gols de zaga. Então, basicamente, o que o algoritmo está tentando bancar é, cara, no passado o Marlon já fez gol, esse time aqui toma mais gol do que a média do campeonato, vou colocar ele. Historicamente, ele também tem conseguido acesso ao SG, vai que um milagre acontece aqui. Então pode ver que na ousada você já começa a criar narrativas um pouco mais espúrias. O Messias aqui, bem semelhante, o algoritmo percebeu que o Corinthians já tomou muito gol, a bola aérea é deficiente, tá colocando um jogador que consegue ter um acesso maior a finalizações, apesar de que se você olhar nos últimos jogos ele não tem tido finalizações, mas historicamente ele é top 61% em finalizações para fora, tá confiando que dessa vez ele vai fazer uma finalização que não vai ser para fora. Então, aqui você já tem que começar a atuar um pouco mais com o seu próprio crivo.
Mas é isso. E aí você pode brincar, e a ideia é que isso te apoie. E se você falar, putz, não curti, eu quero uma escalação um pouquinho mais óbvia, beleza, coloca em 0.2, pega o seu cafezinho e espera o código rodar. E aí a gente vai ver quais são os jogadores. Pode ver que aqui ele já vai ancorar muito mais cliente de uma boa performance. Marlon aparece agora já na escalação segura, que faz muito sentido. Não vai ter mudado o ataque aqui, porque esses jogadores têm jogado muito mesmo, não tem jeito. Quando a gente falar agora da escalação moderada, aí ele já remove, ele coloca Fabrício Bruno e agora Brits, jogadores que já tiveram uma performance um pouquinho mais ancorada em desarmes e finalizações. E é isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Desejo muito, peço, suplico que vocês usem, que vocês brinquem. O site está 100% grátis, 100% aberto. A ideia do canal do Cartologia sempre foi a gente poder gerar alguma coisa que fosse de um cartoleiro para o outro, para que vocês consigam usar e tomar decisões mais data-driven. E não é dizendo que assim, putz, se não usar nada disso aqui, tá tudo errado. Pelo contrário, o futebol é extremamente aleatório, por isso que a gente ama tanto ele. Espero que vocês continuem escalando o machismo e continuem falando, roubou, eu consegui melhor, porque esse tipo de troca, esse tipo de resenha que torna o nosso dia a dia, sei lá, como influenciador de cartola ou como um cartomaluquinho igual vocês, é muito feliz. Então, por favor, se inscrevam aqui no canal, compartilhem com seus amigos, cartologia.streamlit.app, só mandar. E qualquer feedback, fala, putz, não curti, eu acho que você podia ter feito melhor, 100% aberto. Pode mandar pelo Telegram, que eu acho que é mais fácil mandar lá, ou pode mandar aqui mesmo no comentário desse vídeo, que eu vou estar ansioso pelo feedback de vocês que têm sempre guiado esse canal da melhor forma. Então, para você que é de casa já sabe como termina um vídeo, para você que está chegando agora, como sempre, e mais uma vez, vai cartolinha!